Olá, pessoal, tudo bem? Você quer transformar o mundo? Então, eduque uma menina. Esse é o tema de hoje. Está interessado? Então, fica até o final com a gente. Eu estou curiosa para saber a respeito. Tudo bem, Aline? Como vai? Tudo, tudo jóia, Rosane, e você? Tudo tranquilo por aqui? Perfeito. E como é que é essa história, assim? Como é que tu surgiu? Vamos dizer assim, vamos começar pelo princípio, né? A história começa na minha infância, na verdade, né? O meu histórico familiar, de uma família completamente disfuncional. Eu fui, de certa forma, criada por uma avó paterna, não pela própria mãe biológica, né? Que perdi o contato aí com 10 anos de idade. E ao longo da vida, aos 15 anos, eu perdi a minha referência de mãe, que era a minha avó paterna, e o mundo criou, né? Resumidamente a história. E o quanto algumas questões fazem diferença na vida, principalmente de uma mulher, porque a gente diz que a mulher é que edifica o lar, né? A casa não adianta, de um jeito, ou ela atrapalha, ou ela ajuda, ou ela edifica, ou ela destrói. Porque com esse jeito ou meigo ou grotesco, de alguma maneira nós mulheres a gente coordena as coisas dentro de casa, né? Então, se a mulher está tranquila, se a mulher está bem, as coisas fluem de uma maneira diferente, não que dependa somente disso, mas é uma grande porcentagem. E a maneira como isso interfere quando não existe numa criação que eu, após 30 anos, eu fui compreender muita coisa, porque eu não tive isso. Eu não tive alguém que, ao longo da minha vida, tivesse me instruído em muitas coisas. Eu digo que, obviamente, a experiência que eu tenho hoje aos 40 anos não se daria se eu não tivesse passado por algumas situações, mas também não teria passado por algumas determinadas situações se eu tivesse uma orientação. Então, resultou num casamento muito similar ao dos meus pais, onde eu repeti um ciclo, né? E quando eu me dei por conta disso, sem nenhuma instrução, onde entram alguns profissionais, né? Psicólogo, psiquiatra, mulheres que me auxiliaram a pensar como uma mãe deveria ter me feito isso. Me fizeram cortar este ciclo. E quando ocorreu o meu divórcio, eu acabei esboçando um projeto onde eu apresentei esse projeto para uma instituição e concomitantemente eles estavam à procura de alguém para coordenar o seu núcleo na minha cidade, que é a Adra Brasil, onde eu recebi, então, dos diretores o convite. Casou, né? Aquelas coisas que são providenciais, é Deus conspirando, né, a favor, para assumir um projeto que tem tudo a ver comigo. São meninas de 12, 13 anos a 17 anos de idade, em vulnerabilidade social, muitas vezes, né, que não têm, daqui a pouco, um acesso ou possuem uma estrutura familiar também disfuncional, ou não possuem um conhecimento ou acesso a alguns determinados conhecimentos, onde a gente justamente usa esse lema. Eu uso muito esse lema com as meninas. Quer transformar o mundo? Eduque uma menina. E faz 2 anos que eu estou à frente, é uma equipe maravilhosa que está por trás, obviamente, né? Ninguém faz nada sozinho. É, a gente vê a diferença das meninas que passaram pela gente. Em um ano, a diferença no sentar, no conversar, na visão de futuro que elas possuem. Então, sim, eu, por experiência própria e vivenciando isso junto com essas meninas que têm algumas particularidades, né? Na idade onde eu tive muito problema, que foi de 10, 11 anos, com a ausência do lado materno, sendo suprida, mas de uma maneira diferente, o quanto isso faz diferença, a orientação. E o quanto, sim, uma menina muito bem orientada na sua juventude, ela pode transformar o mundo, porque ela educa filhos, ela não vai educar o marido, mas o marido serão os filhos.
E hoje eu tenho 2 filhos meninos, que eu brinco que são uns lords, né, que graças ao bom Deus, eu digo, obviamente pela minha experiência, eu posso dizer que eu cortei um ciclo, né, de tradição familiar, talvez, ou de recorrências em relação a atitudes que fizeram com que a educação dos meus filhos hoje fosse diferente. Ela mais suave, ela mais amorosa, como ela deve ser. E serão, sem dúvida nenhuma, futuros maridos excelentes. Então, uma menina, sim, transforma o mundo quando a gente educa ela de uma maneira correta. Quando uma menina tem uma orientação ao longo da vida, ela vai escolher um marido mais corretamente, ela vai educar os filhos de uma maneira mais assertiva, porque ela teve algumas coisas que daqui a pouco na adolescência, naquela fase que a gente não entende muita coisa, que a gente é inconsequente, que a gente acha que está sempre certo, que está tudo certo, né? Que não precisa escutar os adultos. Daqui a pouco vem alguém com algumas experiências diferentes, que vivenciam na particularidade delas, como eu já ouvi, né? Eu digo, eu tenho que cuidar para não chorar pelas coisas que eu ouço dessas meninas, o quanto algumas situações transformaram já a vida delas. Meninas de 14, 15 anos, é um projeto chamado Garotas Brilhantes, que ocorre no estado do Rio Grande do Sul, pela mantenedora Adra, né? Então, é um projeto lindo, maravilhoso. Nós temos Taquara, temos Gravataí, temos Porto Alegre, Cachoeirinha, Passo Fundo, Alegrete, Rio Grande. Então, a gente vê nesse andar dessas meninas, eu particularmente das minhas, como eu digo, que elas são um pouco minhas, a diferença de visão que elas têm do mundo ao ter esse contato, ao ter essa instrução. Tenho certeza que, não sei se todas, mas se pelo menos algumas, transformarão o mundo, sim, principalmente delas, para depois transformar o seu entorno. E como é que funciona esse projeto? O que acontece com essas meninas? Esse projeto, a gente divulga ele, né? Aqui em Passo Fundo, em específico, nós temos uma sede, uma prévia de uma sede, um local, né? Dentro de um bairro chamado Bairro Záquia, onde a gente divulga para a escola, da escola do próprio bairro. Pretendemos futuramente expandir um pouco mais para demais escolas da cidade, que é uma escola municipal. Temos um limite de 20, 25 meninas aí por ano para se inscreverem, né? Elas passam uma tarde por semana com a gente. Nesses dias, nós temos uma palestrante, um palestrante, nós já tivemos a delegada Carol aqui com a gente, dando orientações sobre segurança, sobre a vida, tivemos advogados, temos parte lúdica, né? Uma das coisas legais que aconteceu ano passado foi uma viagem que nós fizemos ao Instituto Renner, em Porto Alegre, onde conseguimos reunir todas as meninas de todo o estado, né? O pessoal da coordenação da diretoria de Porto Alegre, do escritório, conseguiu esse contato com a Renner, tratativas, fez a junção de todas essas meninas dentro do Instituto Renner. E elas também puderam ter essa percepção, né? Algumas nem tinham saído de Passo Fundo, outras de poder ver outras meninas em outras situações, conversar com as meninas. A gente vê a diferença desse contato e vê o funcionamento da própria Renner, de como que consegue entrar como um trainee, como que entra como um menor aprendiz, qual a perspectiva de vida que elas possuem. Então, a gente trabalha muito com orientação. A principal delas é a prevenção da gravidez na adolescência. Essa é o que a gente mais bate. Porque, querendo ou não, é uma coisa que filho é lindo e maravilhoso, mas no momento certo, né? Se não for no momento certo, vai dificultar, vai atrapalhar muita coisa, vai parar de estudar, não vai dar continuidade daqui a pouco numa faculdade, não vai conseguir um trabalho, vai faltar, não tem aporte de família. Então, o que a gente bate muito, sim, é na orientação da prevenção da gravidez precoce. Em segundas circunstâncias, também a relação com orientação
ética profissional, inserção no mercado de trabalho. Eu estive implantando com elas, e vamos talvez, provavelmente, implantar no Estado, nos outros núcleos da minha área, que eu sou gestora, é o projeto empreendedor, onde desenvolvi com elas esse lado de aprender como que se funciona um negócio. Se elas podem começar isso a partir de casa, por exemplo, né? Para que elas aprendam a calcular os custos, para que elas aprendam a pensar qual é o mercado que elas vão ingressar, se vão vender uma roupa, abrir uma boutique. A gente montou até um banco imobiliário do GB, como a gente chama, né? O projeto se chama Garotas Brilhantes. Todo um tabuleiro, né, para a gente jogar com elas em tamanho original, que elas mesmas são as peças, o cenário com os estabelecimentos, mercado, a boutique, a farmácia, para que elas tenham um pouquinho de compreensão de comércio. E que elas podem, por exemplo, começar a fazer um brigadeiro dentro de casa, um bolo. Algumas começaram a montar algumas coisas de miçanguinhas. E agora, no final do ano, uma das meninas me disse: Aline, estou começando a montar uma lojinha dentro da minha casa. Ela abriu uma lojinha a partir de uma pecinha da casa dela, a partir do que ela aprendeu dentro do projeto. Né? São orientações, a gente busca auxiliar muito as meninas. Passa ali 1 hora, 2 horas com orientação, faz um lanche com elas, né? E depois elas vão para casa. Então, vai muito com orientação, tanto a parte profissional, pessoal, porque tem muitos psicólogos que nos acompanham, fazem muitas palestras em relação até relacionamentos tóxicos, abusivos, orientação jurídica, né? Até para que elas saibam até que ponto alguém pode trabalhar, alguém chegar até elas. Então, é muita orientação. Temos a parte lúdica, claro, também, né? Porque a gente também não pode só largar informação em informação, né? A gente faz muitas brincadeiras, muitas coisas lúdicas também com elas, mas é muita orientação. Tá. Existe um tempo que essas meninas permanecem com vocês sendo orientadas ou são acontecimentos esporádicos, isolados? Como é que funciona? Funciona, a gente abre as inscrições. Passo Fundo, em específico, funciona assim. Alguns núcleos de Porto Alegre, por exemplo, trabalham dentro das escolas, por semestre ou anual. Então, elas entram dentro da escola, determinada escola, e fazem esse trabalho dentro da escola por um período. Como nós, Passo Fundo, temos um espaço nosso alugado, né, mas dele, a gente deixa em aberto e as meninas vão fazendo esse ciclo. Tem algumas que voltam para trabalhar, aí elas deixam de ir, mas geralmente é por um ano. Né? A circulação delas dá-se durante pelo menos um ano com a gente. Né? Então, a gente cria esse vínculo com elas, a gente tem esse acesso, inclusive, muitas vezes, as meninas, até questões pessoais que estão vivenciando, né? Elas buscam uma orientação com alguém da equipe, que elas tenham mais essa proximidade. Então, pelo menos um ano elas ficam com a gente, salvo se daqui a pouco elas começam a trabalhar, aí elas se deslocam, acabam não frequentando mais. Né? Interessante, que bacana. Então, o mínimo é um ano, faz a inscrição. E como que é feita a seleção? A seleção, na verdade, ela é feita pela idade. Né? Então, assim, ela é muito pela idade e tem as vagas limitadas. Encerrou, vai ter que esperar para o próximo ano, porque a gente não tem pessoal suficiente para atender, né? Então, infelizmente, todos são voluntários, todos trabalham voluntariamente. Então, a gente tem um certo cuidado em questão de limite, né? Futuramente, se Deus quiser, a gente quer ter aí um espaço um pouco maior, mais pessoas ajudando para que a gente possa ajudar mais meninas ainda, né? Quantas participam, assim, por ano? Em torno de 25 meninas. Privilegiadas, então. São as privilegiadas que conseguem ter todo esse apoio e essa assistência. Que bacana, Aline, que bacana esse trabalho, assim, de vocês, e eu fico pensando particularmente contigo, a satisfação em poder fazer com elas aquilo que tu não teve na tua infância. É a Deve ser uma minha
Eu brinco, eu sou uma pessoa que eu tenho que cuidar muito, porque senão eu começo a chorar, né? Principalmente quando eu penso em algumas situações como essas. Eu brinco que elas são um pouco minhas, elas são um pouco minhas filhas. Dar aquilo que a gente não recebeu é gratificante. Meu filho, um dia, o mais velho, me fez uma pergunta bem peculiar, né? Ele disse assim para mim: mãe, como é que tu consegue ser a mãe que você é, sendo que você não teve uma? E eu demorei, acho que uns 2 ou 3 dias, porque aquilo ficou me martelando na cabeça, né? Eu fiquei assim, eu não sei. Digo, né? Eu fiquei pensando com aquilo, aí depois a gente conversando. Realmente, eu creio que eu sou a pessoa, talvez, que sabe exatamente o que não é ter a presença materna. O que é ser, de certa forma, eu tive muita presença da minha avó, que supriu muitas coisas, mas é diferente, tem suas particularidades, né, de você ter aquele contato materno, aquele cuidado materno desde pequeno. Então, eu sei muito bem o que é não ter. E nos momentos mais cruciais da minha vida, eu não tive alguém para chegar e dizer o que eu faço. Eu errei, acertando e errando, né? E descobri a ordem erro e acerto. Então, eu sei muito bem o que é não ter isso. Eu sabendo o que é não ter, e eu tendo a possibilidade de fazer algo a alguém, seria egoísmo meu não passar isso para frente. Seria egoísmo meu não oportunizar uma experiência de vida, porque o conhecimento tenho para mim que se a gente não transpassa ele, ele não tem valor algum. Pode ser doutor, pode ser PhD. Se você não passar esse teu conhecimento para alguém, ele perdeu o valor. Então, para mim é gratificante. Foi assim, eu brinco com elas, faz melhor para mim, eu acho, do que para elas, né? Porque eu vejo as meninas, às vezes elas me mandam mensagem, a gente não tem contato telefônico fora por uma questão ética. Isso a ADRA nos orienta muito em relação até o ponto que também a gente pode ir, né? Uma orientação ética que a gente tem que ter. Mas às vezes pelo Instagram elas enviam mensagem, a gente tem o próprio número da ADRA, né? Então, que elas, às vezes, a gente tem o nosso grupo ali com um número específico da instituição, que às vezes elas mandam mensagem agradecendo, obrigado por ter ensinado isso, obrigado porque aconteceu tal coisa, eu lembrei de ti. E uma das coisas que eu martelo muito com elas, muito, é o valor que elas tenham para elas mesmas. Porque eu, infelizmente, claro, como eu digo, tenho os meus filhos, o melhor resultado do casamento que eu poderia ter são os meus filhos. Se não fosse, não seriam eles, né? Mas eu repeti muitos padrões por não ter a orientação e por só conhecer uma coisa, né? Então, assim, quero que elas aprendam também a ter justamente a sabedoria de escolher e olhar, como eu digo para elas, o valor que vocês têm. Vocês precisam saber quem vocês são. A água no mercado, ela tem um preço. Dentro do aeroporto, ela tem outro. E é como eu brinco com ela. O que vocês querem? Vocês querem estar na gôndola do mercado ou vocês querem ser o Boeing que aterriza dentro do aeroporto, que todo mundo fica lá? Que legal, que negócio legal, que imponência. Porque ele sabe o valor que ele tem, independente de ser uma máquina. Ele tem o valor dele, a imponência dele. Não ser mais do que ninguém, não querer passar por cima de ninguém, mas saber o valor que se tem. Para quê? Para não acontecer como eu abri muita coisa da minha vida pessoal para elas compreenderem situações pessoais, dificuldades pesadas, né, de um relacionamento completamente tóxico, né? Então, assim, de todos os tipos de agressões possíveis, justamente para quê? Para que elas parem, pensem, como eu digo para ela, tu está numa situação, lembra de mim. E elas guardam isso, às vezes elas me mandam essas mensagens, elas dizem assim, eu estava não sei aonde, não sei o que, eu lembrei.
Ah, a Aline diz que eu tenho que estar em tal lugar, eu tenho que pensar porque eu não posso fazer o que ela fez. Então, para que elas guardem muito isso, né? Eu digo para elas: lembrem de mim. Se vocês querem ter o meu resultado, vocês querem ter um resultado diferente. Vocês querem passar pelas mesmas coisas que eu passei, porque eu abri muito, muito mesmo, tá, Rosane? É da minha vida pessoal para elas. E eu abro para quem entra, para quem está chegando, para que elas tenham essa compreensão do que eu vivenciei, porque eu não quero e não gostaria que nenhuma delas vivenciasse o que eu vivenciei na vida. Então, erros que eu cometi por olhar a casca de algumas questões, como eu digo para elas assim, primeira coisa, vai buscar a tua independência financeira, não deixa de estudar. Isso não é ser feminista. Eu não sou a favor de levantar a bandeira que mulher. Não, mulher tem o lugar dela. Mulher é feminina, mulher tem a posição dela. Não quer dizer que ela tem que ser. Essa submissão não é ser submissa em apanhar, não é ser submissa em dinheiro, não em relação a isso, mas ela ter aquela doçura de saber lidar com as questões. Mas ter o estudo, ter o seu lado financeiro garantido, né, para uma eventual improbabilidade de um erro no meio do caminho, elas terem esses recursos e não acontecer o que aconteceu comigo, né, de passar necessidades e protelar algumas situações pelo lado financeiro, por exemplo, né, de não ter mais acesso a uma conta bancária minha, por exemplo. Não ter mais acesso a dinheiro e não saber o que fazer com duas crianças pequenas. Então, como eu digo para elas, primeira coisa é que elas, sim, olhem para frente, vão fazer uma faculdade, independente daquilo que elas realmente elas queiram fazer para a vida, mas vão estudar, não deixem nunca de estudar. Ter um aporte financeiro delas, o valor delas, para que elas saibam olhar e escolher um companheiro, que é uma das coisas que eu digo para elas. A pessoa que você vai caminhar do lado da tua vida, que você vai escolher a colocar do lado da tua vida, é a maior importância para o teu sucesso ou para o teu fracasso. Ou você carrega o problema para o resto da vida, porque você vai ter um problema para o resto da vida, de alguma maneira, você vai ter esse problema no meio do caminho. Seja ele em alguns momentos mais, em outros momentos menos, mas você vai ter esses problemas, né? Então, que elas tenham a compreensão, que elas tenham um valor, e que aí sim elas olhem para todo o entorno. E a primeira coisa que eu digo para elas, depois disso tudo, olhem como o futuro companheiro de vocês trata a sua mãe. A maneira como ele, que foi uma das coisas cruciais que eu não prestei atenção. Olhem como ele trata a sua mãe. Porque a maneira como ele vai tratar a sua mãe, ou ele vai te tratar melhor, ou pior, né? Ou vai ser mais amoroso, porque ele vai ter aquele cuidado com a mulher, porque ele aprendeu a ter esse cuidado com uma mulher, saber que uma mulher é sagrada, que assim como antes de amar a mulher, ele ama a Deus, e daí ele vai ter esse cuidado para amar essa mulher, ou ele vai detonar com ela. Porque se ele não tem cuidado com a própria mãe, ele não vai ter cuidado com nenhuma outra mulher. Ele não vai ter respeito algum por nenhuma outra mulher, né? Então, o princípio do aprendizado de respeito para uma mulher, no meu conceito hoje, mais do que nunca é esse. Como que um homem trata a mãe dele, né? E é por isso que eu digo, hoje, feliz das meninas que casaram, das minhas futuras noras, né? Que casarem com os meus filhos, porque se eles tratarem a esposa metade do jeito que eles tratam a mãe deles, elas estão no céu, pelo cuidado que eles têm. Então, isso é uma orientação que eu sempre falo para elas. E às vezes acontece, a gratificação vem aí. Quando eu recebo mensagens delas, Aline, aconteceu tal coisa, eu estava em determinado ponto, assim, assim, e eu lembrei de você. E eu digo, isso aí, ó, te liga. Eu digo para elas, né? Te liga. Eu digo, não comete o mesmo erro que eu. Muito legal, Aline. Eu fico pensando assim, que maravilha tu ter tido essa oportunidade, né, de realizar esse trabalho, que a gente vê assim que é algo muito importante para ti e que não só ajuda muitas meninas, mas também te ajuda muito. É um reflexo de todo
esse teu envolvimento, de toda essa tua entrega, de toda essa energia. E aí, para encerrar, o que tu diz para essa menina que, de repente, está nos escutando, ela se inscreveu, não foi chamada, o que ela pode fazer nesse tempo por si mesma? Acompanhe, olha, se algum, seja lá qual cidade estiver, acompanhe as mídias, que tem muita orientação em todos os núcleos, não perca a esperança de daqui a pouco entrar em algumas dessas turmas, né? Porque realmente observe as pessoas. E se em algum momento tu não tiver essa oportunidade de ingressar em algum desses projetos, ouça as pessoas que têm mais experiência ou vivenciaram determinadas coisas, busque conhecimento. Não se contentem com simplesmente um mero companheiro qualquer. Nós, mulheres, deveríamos saber que a gente merece muito mais. Se Deus nos ama, quem dirá, alguém ao nosso lado tem o direito de fazer o contrário. Então, que nós possamos, primeiramente, olhar para isso e que elas não percam simplesmente olhar para a esquerda e olhar para a direita. Tem gente que me pergunta assim: como é que você não se envolveu em drogas? Como é que você não se envolveu em outras coisas? Eu nunca experimentei nenhum tipo de droga, mesmo nos meus momentos mais de revolta da minha vida, de olhar para cima e dizer por quê. Mas eu tive que passar por todo um deserto de 30 anos para entender que essa era a minha missão. Era para que eu compreendesse tudo isso para repassar esse conhecimento que eu não tive e o quanto ele faz diferença. Então, que essas meninas, independentes se não conseguirem entrar em algum projeto da ADRA, do Garotas Brilhantes, busquem ter conhecimento, busquem estudar, busquem ler. Eu adorei conhecer esse teu projeto, que vocês possam continuar ajudando milhares de meninas para que elas tenham outras oportunidades na vida, que elas possam valorizar as oportunidades que vão surgir ao longo do caminho delas. Maravilhoso mesmo. Te agradeço muito essa oportunidade por ter apresentado esse projeto para nós. Imagina, eu é que sou grata, Rosane, pela oportunidade de falar das minhas meninas. E um pequeno recadinho aos pais, homens, né? Quer transformar o mundo, eduque uma menina. O primeiro amor da vida de vocês é o seu pai. O pai, essa responsabilidade também é de vocês, não é só das mães, não. Tá? Porque o exemplo que um pai dá é o exemplo de homem que ela vai ter do lado. Então, que realmente a gente possa ter um mundo um pouquinho mais transformador através de pequenas atitudes diárias, que todo mundo fizer um pouquinho, lá no final faz toda a diferença. Muito, muito, muito obrigada. Eu é que te agradeço, Rosane.